Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo, esse é mais um vídeo Despertar, o Despertar de número 23, 23º. E o tema vai ser uma pedra no caminho. O foco serão os sentimentos, né? Como a gente lidar com sentimentos, pensamentos. Eu vou continuar nessa pegada, né, de entender, e processar o que é esses sentimentos, né? Como que vem a nossa mente. E, ou seja, a mesma pegada dos vídeos anteriores, né? Eu sempre procurando acrescentar mais detalhes para a gente conseguir, né, distinguir melhor, né, o que é o que, para a gente aprender a lidar com isso. Por exemplo, quando eu caminho, quando eu ando, um braço vai para frente, o outro vai para trás, né? Um pé para frente e outro para trás. Então tem todo um balanço. Você conhece bem o seu corpo, né? E como assim a gente nunca se indaga sobre o ato de fazer certas coisas porque é praticamente automático, é natural, né? Porque assim, os elementos estão muito bem identificados, né? Então, da mesma forma que a gente tem essa identificação do plano físico, a gente tem que ter essa identificação do plano astral, né, se por dizer, né? Porque o astral vem o quê? As emoções, os sentimentos, que a gente vai ter os campos de sentimentos, né? E os pensamentos, né? Eu não vou muito além, né? Só pegar esses dois, né? As emoções e os pensamentos. Assim como no campo físico, acredito eu, eles estão muito bem identificados aí, né? Só que a gente não tem essa clareza porque a nossa percepção é um tanto limitada, né? Então quando a gente sente algo, já está, como se já fizesse parte de nós, né? Então eu quero chamar a atenção para isso, para a gente tentar identificar melhor e entender que não é nós. É algo que eu estou vendo externo, né? Então eu uso tipo uma analogia da pedra, uma pedra no caminho. Então tem uma pedra e você está correndo, você vê a pedra. É só uma pedra, não tem nada demais. Digamos que eu não prestei atenção e topo o pé na pedra. Aí o que eu faço? Eu vou xingar a pedra, né? Então essas pessoas mais inconscientes fazem isso e nós, no ato de automatismo, fazemos. Então você vê o seu personagem fazendo isso. Seu personagem se enfesando com a pedra, né? A princípio, se você está atento, né, ao meio que lhe cerca, você vai ver, é só uma pedra, você vai desviar, você vai pular, né? E com a pedra se pode fazer muitas coisas, né? A pessoa pode simplesmente remover ela do caminho, ignorar, que é o mais comum, né? Se você vê que está num trilho, né, numa passagem onde que alguma pessoa pode tropeçar, você pode remover, né? Alguém pode pegar e tacar na cabeça de outra pessoa, né? Mas a pedra é só uma pedra, né? Então, todos esses pensamentos, eu tô caminhando e vi a pedra. Em relação àquela pedra, me veio um monte de pensamentos, essas coisas que eu fui falando, né? E muitas outras mais. A pedra é bonita, eu posso usar ela como enfeite, posso fazer um artesanato. Posso tacar ela no mar, posso tacar ela longe para ver até onde eu consigo tacar. Então assim, tudo isso vem às vezes com sentimento. Vamos supor, eu penso em tacar na cabeça de alguém, eu imagino uma pessoa, né? Então você percebe o seguinte, você não está vivendo no agora. Você está trabalhando em cima de uma bagagem, né? Então a gente está olhando para essa bagagem. E quando eu olhei a pedra, eu não vi só a pedra. O meu campo físico está muito bem definido. Eu vi, né, um ambiente físico ali, eu foquei minha atenção numa pedra. Eu costumo dizer que nós não temos livre-arbítrio. Então a minha atenção foi focada, eu fui levado até aquela pedra, né? E assim que eu olhei aquela pedra, eu também olhei, eu vi, estou vendo os meus pensamentos. Não é eu que estou tendo o pensamento, eu estou vendo os pensamentos que vem junto com aquela pedra. Assim como aquela pedra, quando eu passo por ela, ela faz que eu pule ou levante mais um pé, ou seja, eu tenho uma reação física anômala a um caminhar natural. Eu tenho que desviar do... né? E isso, digamos assim, não me causa desconforto algum. Você vai fazer uma trilha, galhos, pedras, folhas, o que for,
né? Não te causa desconforto. É algo natural, né? Então eu estou vendo o obstáculo físico e também estou vendo os obstáculos mentais, né? Então, como eu falei, assim como o meu corpo ele tem que ter uma relação com aquele objeto, obstáculo físico, o meu corpo emocional e mental também tem uma relação com esses obstáculos emocionais e mentais, né? O grande problema que eu sempre falo para vocês é que a gente não consegue identificar meu corpo, a pedra. Agora, como que eu me identifico os meus pensamentos e os pensamentos que estão naquele meio, que estão atribuídos àquela pedra? Então é isso que a gente tem que prestar atenção. A gente não pode se identificar, digamos assim, com o objeto. Embora nós somos o todo, eu estou responsável por essa unidade. Então eu vou ver os pensamentos. Eu não posso estar responsável por aqueles pensamentos. Por mais que a minha limitação faz eu pensar que aqueles são meus pensamentos. Né? Você está passando no lugar, você vê uma pilha de folhas secas. Aí você pensa em botar fogo. Né? Como eu até falei no vídeo anterior, que eu vi outro vídeo da pessoa falando, né, que a mente tem os pensamentos mais absurdos possíveis. Mas ela também tem os melhores pensamentos. Eu só estou vendo aquele ambiente. Assim como eu vejo uma cidade, eu vejo situações, eu vejo o ambiente. Eu vejo as atribuições mentais que estão ali. O que faz parte daquele campo mental e tudo que está atribuído às vezes àquele objeto. Né? Então quando você vê uma situação, a sociedade, o entorno, cria o mental à volta, o campo energético à volta, né? Se for um objeto que, digamos, foi muito mal utilizado, aquele objeto vai portar uma energia mais densa. Então aquela energia mais densa vai forçar ideias e pensamentos mais baixos, que vai estar agregado àquilo. Quando você olhar, então vai vir também aquilo. Então assim, compartilhando uma experiência pessoal, eu fiz uma viagem recentemente, né? E quando eu viajo de moto. Então só por esse fato, moto, tal, viagem, né? Já tem um monte de coisa agregada negativa. Né? O medo, né? Digamos assim, o pior medo da humanidade, que é o quê? Morrer. Né? E no veículo, tal, acidente, tal, né? E antes de fazer essa viagem, eu estava com esse medo. Né? Estava com medo muito forte e muito presente. Eu não sei se porque faz tempo, por causa da pandemia e tal, então ano passado não deu pra nem passar direito, né? Então tava ali e tal, e assim, aquele monte de pensamento, e no fundo você sabe que não são seus. Né? Você sabe que sim, existe um risco. Você reconhece a pedra, tem a pedra. Se eu não ver a pedra, eu posso tropeçar, né? Mas eu estou vendo. Né? Eu estou tomando todos os cuidados, mas aquilo persiste. Então por que essa coisa persiste? Né? Ou seja, eu estou vendo um campo, eu estou vendo os pensamentos ali, né? De uma certa forma até me deixando envolver. Então eu tenho que ter essa clareza para que aquilo não me contamine também emocionalmente. Para que eu entre naquela energia, né? Porque é como a viagem de moto, ou qualquer coisa que você for fazer, que o medo tenta te paralisar. Você está vendo o que está no astral agregado àquele evento. Né? E você não pode deixar que o medo, que uma pedrinha te paralise. Não, eu não vou ali ter uma pedra. Eu posso tropeçar e quebrar meu dedo ou cair de cabeça e morrer. Né? Eu, né, devido a esse, né, caminho e tal, eu sei que só acontece o que tem que acontecer. Né? E às vezes a gente não tem esse controle do que vai acontecer. Né? Então eu carrego muito em mim uma aceitação aceita. Né? O que é. Só que o que eu posso fazer, digamos, a minha limitação? É tentar identificar os obstáculos. Então eu identifico, sim, o trânsito é um obstáculo, a velocidade, tal, qualquer coisa que você for, tem os obstáculos, então eu identifico. E eu estou preparado para
ir a esses obstáculos, para, né, atravessar esses obstáculos? Sim. Né? Então confia, não fique paralisado ou paralisada. Né? Então fui, tal, viajei, tal, normal. Né? Assim, com as precauções de olhar como está o equipamento, tal. É o que a gente pode fazer. Né? A gente faz o que está na nossa mão, o resto confia. Eu estou vendo obstáculo, tem a pedra, tem um monte de sentimento ruim, e tem as pessoas que em sua volta, e quanto mais você avisar também, vai olhar aquele sentimento ruim. Então ela identifica o campo físico, só que ela não identifica os pensamentos que estão ali agregados, que ela pega como se fosse delas. Né? E isso também agrega a nós. Né? E assim, estava muito forte mesmo. Né? Incomoda. Assim como quando alguém liga uma música ruim, te incomoda. Só que o fato de eu estar incomodado não faz com que aquela música baixe. Ou que aquela pessoa desligue a música. Então a gente tem que identificar o ambiente que a gente está. É esse. Né? Então eu fiz a viagem e tal. Saiu tudo bem. Pra voltar veio o mesmo receio. Faz parte, tá lá. Não tem como você simplesmente tirar esse medo. Eu estou vendo e... Né? Só que com aquela certeza, não. Né? É um obstáculo que você está vendo. Tá com algum receio alto? Toma os cuidados devidos. Né? A gente faz o que a gente pode fazer e o resto fé, confia. Né? E assim, saiu tudo perfeitamente bem, né? Sem um risco mínimo, né? Zero. Né? Vamos supor, o que seria um risco? Uma fechada que a gente toma, uma falta de atenção que a gente dá, que a gente de repente vai sair numa curva. Né? E essas coisas não acontecem porque você está preparado. Né? Mas isso não evita que você veja a pedra, que você veja os sentimentos, que você veja tudo aquilo, né, que compõe esse campo, que compõe esse mental coletivo. Né? Tem bastante coisa que eu queria colocar nesse vídeo. Né? Eu tenho que ver se lembra. Às vezes nem tudo eu coloquei ali na colinha. Né? Eu coloquei ali para lembrar, chão tremendo. Né? Então a gente tem que ficar muito ciente do ambiente que a gente está. Né? Por exemplo, eu sou eu, ali é a pedra. Aí o exemplo do chão tremendo. O chão está tremendo, o chão começa a tremer. Consequentemente, você vai tremer. Né? Só que para a mente, pro emocional, como eu não vejo as emoções, opa, ali é a emoção que saiu daquela pessoa que está alimentando mais aquele tipo de sentimento. Né? Como eu não vejo, então tá tremendo, eu vou falar, eu estou tremendo. Por que eu estou tremendo? Tem algo errado comigo, eu estou tremendo. Mas com uma percepção um pouquinho a mais, fala, não, é o chão que está tremendo. Consequentemente, eu tremo com o chão. Então eu identifico um obstáculo, o chão tremendo. Então eu vou ter que me adaptar, vou flexibilizar mais as minhas pernas e para eu conseguir me equilibrar. Porque se eu não percebo isso, eu fico descontrolado. Eu caio. Eu falo, nossa, eu estou mal porque eu estou caindo, eu estou, né, tremendo. Né? E a pessoa ela agrega aquilo, ou seja, é um ato de inconsciência. Você achar que o meio, os problemas do meio é seu. Como eu falei em vídeos anteriores, nós estamos mergulhando como mergulhadores e mergulhamos em águas profundas e escuras. E quanto mais você mergulha, mais escura fica, mais alta é a pressão. Só que eu tenho que ter essa consciência que eu sou um mergulhador. Eu tenho que ter uma consciência de quanto de ar eu tenho, de quanto eu posso prender o meu fôlego e qual que é o esforço físico que eu vou precisar para descer e depois para subir. Isso, quando a gente mergulha no emocional, no mental, nós meio que não temos. A nossa percepção aqui fica limitada. Mas a nossa alma sabe muito bem o que está fazendo. Eu acredito nisso. Sabe muito bem. Né? Então é nisso que nós temos que confiar. E fazer o melhor que nós podemos fazer aqui, enquanto eu sou, ele dá esse suporte. Né? Então assim, o medo está no ambiente. Os maus pensamentos estão no ambiente, ou seja, é o chão tremendo. Obviamente eu vou tremer também. Então eu vou ver isso em mim.
Só que aí eu vou tentar identificar, opa, tá tremendo, normal. Eu não consigo fazer eu parar de tremer porque eu estou em cima do chão. Porque eu estou vivendo nesse malha. Mas eu consigo flexibilizar as minhas pernas. Né? Então deixa eu ver se tem algo mais um lembretinho aqui. Então, ok. Eu vi muitos vídeos de EQMs que eu falei ali, eu passei os canais para vocês, né? Tem o canal lá Experiências Luminosas e tem outro O Que Somos Nós, né? EQM, coloca EQM, Experiências Luminosas, EQM, O Que Somos Nós. Os canais em português que tem muitos vídeos. Então é muito comum, as pessoas quando elas saem da Terra, elas têm a experiência EQM, experiência de quase morte. Né? Você tem ali algum acidente ou qualquer coisa e sai do corpo, e saindo do corpo você sai um pouquinho da Terra. Elas falam, a maioria, que sumiu tudo. Ou seja, as preocupações... Por exemplo, eu tenho preocupação de morrer e deixar as pessoas aqui sofrendo. Não, isso some. Por quê? Porque isso é a Terra tremendo, isso está na Terra. Né? Eu sei, por exemplo, que eu não sou esse personagem. Eu sou alguém que está como esse personagem. Apenas uma roupa que a gente veste. Então você sai... Nossa, é só um personagem. Ó, os outros vão ficar tristes porque a roupa foi jogada no chão. Mas os outros também vão jogar e vão voltar e vão ficar conscientes. Então sai essa preocupação. Esses medos todos somem. Né? Então eu imagino um mundo... Então, por exemplo, esse mental, o malha mental, está contaminado por esse monte de preocupações, esse monte de coisas que baixa a energia, baixa a vibração quando a gente não identifica, a gente não consegue se desviar desses obstáculos. Está lá, ok, não posso, tipo, evitar. Né? Uma zona com muito densa, né? Eu vou ter que passar por ali, então eu vou sentir daquilo. Então eu faço o quê? Eu prendo a minha respiração, vou sentir tudo aquilo, suporto, mas atravesso. Né? Então essas pessoas nesses ambientes, por que sai tudo? Porque não tem lá, não tá lá. Eu vi recentemente, né, falando assim sobre pilotos, né, por que eles gostam de voar. Eles falam que quando tá lá em cima, né, parece que tudo desaparece, né, porque some as preocupações, some tudo. Será que ali já dá para perceber então, né, que você sai dessa densidade, então você tem mais clareza? Né, então, por exemplo, eu fui para a montanha, fui para São Tomé das Letras, um lugar alto. Então você vê que seus pensamentos já ficam mais claros, os sonhos já ficam mais claros. E você já pensa melhor. Então a gente tem que identificar isso, que todas as preocupações, todos esses medos não é meu, é do meio. É da água suja que eu estou mergulhando. Agora vamos supor, as pessoas podem colocar, será que eu estou mergulhando para levando sujeira? Ou estou mergulhando para limpar a sujeira? Isso vai ser relativo de alma para alma, de como você se sente. Quem está buscando tá para limpar, né? Tá claro isso. Agora quem está sujando, quem está se sentindo em simbiose com o meio. Que você vê, vamos supor, você vê a sociedade, a maioria das pessoas estão em simbiose. Elas amam isso. Elas não conseguem nem vislumbrar uma coisa diferente. Então se você consegue, você está limpando, porque você vem de um ambiente que você consegue visualizar essas coisas. Então eu imagino assim, essas pessoas que tiveram EQM e tiveram essa experiência. Há mundos que você vai ter, que você vai fazer qualquer coisa e não vai vir pensamentos negativos na sua mente. Porque está aqui no meio, porque é a pedra o pensamento negativo. Então as pessoas que relatam vão para outros mundos, nossa, o sentimento era bom e tal, tal. Não. Entende? Porque ela não tem. Né? E por que não tem? Porque eles limparam, fizeram o trabalho de limpeza. Como a gente vai evoluindo, a gente vai minimizando todas essas coisas, todos esses acidentes, todas essas coisas bestas. Eu, antigamente, não sei se pode falar antigamente, mas pensava assim, nossa, tipo, né, acidente é algo tão comum e, né, falava que uma pessoa, duas pessoas morrem no trânsito por dia. E para mim já era um absurdo, né? Assim, esse processo de despertar faz você ver tanta coisa absurda, tanta coisa inaceitável, né? E são às vezes coisas mínimas que acontecem que não tem mais como você bater de frente porque a sociedade ama isso. Ela acha que se você tirar isso, você vai tirar alguma coisa, vai desestruturar tudo. Né? A coisa que está num grau tão
eu diria que sem retorno, porque as mentes estão fundidas com essa coisa, com esse malha mental. Né? Então, por isso que vem, quando fala transformações, as pessoas falam em catástrofe, que destrói tudo, né? E depois reconstrói. Porque não tem mais, as pessoas estão tão apegadas que elas fazem parte desse problema. Então eu imaginava assim, ok, teve um acidente, tem que parar tudo. Para tudo e ver por que teve esse acidente. Né? E só volta quando resolver esse problema. Só que isso é utópico para a sociedade. É maluco. Né? E para mim seria as coisas mais naturais em um mundo livre. As pessoas param, não, o que aconteceu? Vamos identificar e tal. Quando solucionar o problema e não tiver mais esse risco, ok, volta à normalidade. Né? Mas o que a gente vive nesse mundo não é normal. Né? A gente vive numa sociedade parasitária, o sistema é parasitário e as pessoas amam isso, elas querem defender isso, que isso continue. Não pode continuar porque isso está te tornando um parasita, um bicho. Você não sabe mais nem o que você é. Você não consegue vislumbrar a liberdade. E você não lembra que você está prendendo fôlego para mergulhar aqui. Nem chega aqui, fica com um monte de medo, se identifica, se prende aqui, porque não consegue mais naquele vínculo com eu sou. Né? E aquelas coisas que estavam fora, aquela pedrinha, você tropeça e fica embaixo dela. Né? Se junta, né? A pessoa fica cercada de pedra. E some, desaparece. Isso é a morte. Né? Quando as pessoas falam que têm medo da morte, porque estão mortos. Estão mortos, né? E morrendo tem medo de desaparecer. Né? Quando perde um parente, acha que o parente sumiu, desapareceu, já era, acabou. Não existe mais. Porque nós estamos mortos. Né? Assim, com esse processo de despertar, você vê tanta coisa. Né? Começa a dar tanto estalo que você vê, nossa, isso aqui é a morte. Né? E assim, é muito louco. É muito louco o bagulho. Então, ok. Vamos voltando aqui. Que assim, gente, quando você começa a realmente olhar as coisas, olhar tudo, todo detalhe, tudo que vocês fazem aqui, né? Parece tão sem sentido. E né? É tudo para alimentar um sistema parasitário que não funciona. Quando eu vejo as pessoas dependendo do sistema de governo, né? Mas tá um sistema parasitando, um país parasitando o outro, e no outro as pessoas estão morrendo de comida. Por que não tem comida? Como alguém pode morrer porque não tem comida? Isso é absurdo. Como alguém pode morrer porque não tem água? Né? É tão assim. Não dá. Você vê o negócio assim e fala, nossa, tipo. E vocês acham que isso é normal? Né? Eu, tipo, assim, eu até me emociono um pouco. Cara, porque dá uma tristeza tão grande ver pessoas sofrendo por coisas tão estúpidas. Né? Falar direto, o sistema capitalismo. O sistema capitalismo, ele vende um bem, ele vende uma coisa. Você não tem como pegar aquela coisa, um fruto de uma árvore, se você não bota ele em um papel, se você não tem um intermediário. E o cara que detém aquilo, ele vai fazer que ele tem 1000 árvores, ele vai fazer que aquilo fique só 10. Porque quanto menor tiver, mais vai valer aquilo. Então ele vai fazer menos esforço para ter um maior coisas que as pessoas vão ter que trabalhar para ter aquilo. Né? Então a gente não tem abundância, não tem para todo mundo, porque a gente vive num sistema parasitário. Né? Um sistema que vai lá nesses outros países e tira tudo desse povo. E não é só físico, não é só bem físico, tira o emocional, tira o mental. Porque formata a tua mente, fazendo você aceitar esse tipo de sistema, esse tipo de sociedade, esse tipo de mundo. E quando eu falo contra o capitalismo, não estou falando que outro sistema é melhor. Não é porque a humanidade está assim. A humanidade ela busca a melhor forma de parasitismo. Ela encontrou isso no capitalismo. Coisa que ela teria dificuldade de encontrar em outro tipo de sistema. Porque é mais humano. Seria perfeito? Não. Porque o humano ainda tem que evoluir a essa perfeição, a essa comunidade. A outra fazer pelo outro. Eu não ter esse egoísmo do querer pra mim. Não, isso é meu. Eu vou vender. Infelizmente eu recebi e-mail aí do YouTube que ele vai começar a colocar propagandas em vídeos. Eu acho absurdo isso. Você fazer algo, né, e colocar ali propagandas. Não, porque eu tenho que me sustentar, né? Caramba, todo o conhecimento que eu recebi aqui foi de graça, né? Eu comprei um livro ou outro tal, mas assim, a coisa é pífia. Né? Como Jesus fala, dai de graça o que de graça recebeste. Né? E a gente não parece que não aprende isso. Não aprende essas coisas, não aprende que
né? Enquanto o outro tiver com problema, eu estou com problema, né? E assim, são coisas tão estúpidas, tão fáceis de estar resolvendo. Se a gente resolve, claro que a gente vive numa prisão, né? E muita coisa tem que acontecer. Como eu falei, eles tomam a mente da pessoa. Então eles deixam a pessoa ignorante, burra, sem saber o que elas são, sem busca nenhuma. A espiritualidade que eles trazem é uma enganosa, né? Então te reduz a nada. Então a pessoa não fica sem norte. Não é mais. Tá morta. Então é isso que eles roubam dessas pessoas. Por isso que as pessoas, digamos assim, não reagem. As pessoas não reagem a esse sistema, né? E quem desperta vê que é muito pouco para reagir. Então tem outras formas, como o Osho fala, né? A melhor forma é você, né, ignora, né, de se opor é você não ir contra o sistema, né? Bom, eu não lembro exatamente como que são as palavras deles, mas se eu lembrar eu coloco o textinho aí pra vocês. Então assim, não é só nossa liberdade física que está sendo roubada por esse sistema. É a pior, que é a mental, que nos torna um parasita. Desidentifica você. Te desconecta do que você é. Então você é um mergulhador que vem aqui com todo um ideal conhecimento, claro que você tem um leve fio que te conecta com quem você é, né, que te dá uma percepção, e eles tentam encobrir isto e se apossar de quem você é, para utilizar aqui embaixo, né? Então assim, é muito fácil. Então, como eu falei, eu vi de um trilho, né? Esse dia mesmo eu estava caminhando numa calçada e vi ali alguns pedacinhos de madeira com grampo, né? Aqueles grampos que as pessoas bate virado para cima. Aí você vê o grau de consciência de uma pessoa numa calçada deixar uma coisa assim. Eu não catei aqui, não joguei no lixo, eu só catei, virei do lado contrário, dei uns pisão forte para amassar, caso que alguém vire do outro lado e pronto. Eu poderia ter pegado e jogado no lixo. Mas meu personagem não fez isso. Então assim, esteja bem com o que você faz, mesmo que seja o mínimo. Né? Vamos supor, eu admiro muito quem pega animal na rua. Eu vejo animal na rua, eu não pego. Né? Às vezes eu ignoro. Então não é minha realidade ainda fazer isso. Cada um tem o seu trabalho, né? Mas saiba se identificar. Né? E o mínimo que você possa fazer, faça. Que você, né? Eu vejo uma pedra ali, tá no caminho, eu chuto ela para fora. Ok, agora ninguém vai topar com aquela pedra. Enquanto uns estão jogando, quando uns passam com a janela do carro aberta e joga aquele monte de lixo, você vai e não faz. Eu também não recolho, mas eu não jogo. Né? Tem os que já vai e já recolhe. Agora eu não posso recolher também porque eu sou um higienizista e tal, e saio que nem louco e tal. Não, eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Né? Quando eu vejo, vamos supor, já passei em um lugar, isso vai bastante tempo, eu passei de moto, vindo no corredor e vejo aquele monte de pedregulho mesmo, né? Um caminhão provavelmente derrubou. Né? E grande, você vê os carros passando, né? Eu passei por aqui, eu falei, nossa, se batesse na pedra, caía, a moto cai. Né? Eu fiquei pensando, eu parei um pouco mais na frente, fiz o retorno, voltei. Aí eu fui, tirei os pedregulhos maiores, né? O farol fechou, tal. Fui jogando tudo pro canto e deixei os menores, fui embora. Né? Porque às vezes pesa, né? Não, faz isso porque você vai evitar que alguém caia, vai evitar que alguém estoure um pneu, né? E assim, são coisas simples. Às vezes eu passo muito rápido e vejo que tem uma coisa ali na pista, só que não dá tempo de... Passou, foi. Né? Alguém, por que você não parou? Alguém vai estourar o pneu, ou alguém pode cair e de repente morrer. Né? Então assim, nosso personagem ele se relaciona com o meio. Você sabe o que seria o certo a fazer e onde você está cômodo ou não. Né? Tem que saber se identificar também. Né? Mas se a gente sempre poder fazer o mínimo, faça. Você vai se sentir muito bem com isso. E não faça, porque alguém pode cair, como eu falei, eu vi a pedra. Então, junto com a pedra, eu vi um monte de coisas que poderia... Os pensamentos que estão ali agregados com aquilo. Que poderia acontecer. Que de repente é meu, de repente é do meio. Né? Mas, não deixa de ser uma pedra num caminho que não devia ter uma pedra. Né? Então seria o normal. Está me removendo. Deixa eu ver se tem mais coisa. Tem, mas tem que processar aqui e lembrar, né? Lembrar mesmo. Ok, vou voltar lá pro meio. Tipo,
Não, pra gente fazer essa limpeza, né? Tirou a pedra, removi as pedras, removi os obstáculos, tirei o preguinho. Então, mentalmente, vamos supor, uma criança que passa e fura o pé, ela vai associar aquilo, nossa, pé, pau, pego, caminho. Então ela já vai colocar ali esses pensamentos e sentimentos, né, da dor sofrida. Então aquilo vai incrementar o malha mental, né? Então às vezes você mesmo sofre um acidente e você vai alimentar aquilo. E só que a gente tem que saber que não, não, só me descuidei, é como a gente bate o pé na pedra e xinga. Não, só me descuidei, ok, eu xinguei no automático, mas eu sei que não é isso. Então já é uma forma de a gente ir limpando isso. Né? Ah, eu tô batindo no móvel, né? Só que eu sei, eu tô consciente, ok, eu teve um pensamento automático, talvez eu entre em simbiose com o meio ali, que é o que todo mundo faz, né? Mas aos poucos você vai limpando e vai tirando isso. Né? Então, isso vai ajudando não só a remover aquele obstáculo físico, mas como remover aquele obstáculo mental, os sentimentos. Né? E quanto mais a gente for resolvendo esses pequenos problemas, por exemplo, que nem eu pensei, porra, a gente. As palavras, porra, a gente tem uma puta tecnologia. Né? Sei que as pessoas têm medo de chip. A tecnologia só é ruim se for implantada no seu corpo. Seu corpo não tem que ter nada. Tem que estar o mais natural possível, né? Então isso é muito negativo, colocar coisas no corpo, né? Porque você vai se transformando nessa máquina a coisa no corpo é aquele brinco que bota na vaca com a numeração. É isso. Nós temos nossa identificação, que é CPFs, RGs, né? Mas por enquanto não está ainda anexado no nosso corpo. Né? Porque aí você sim vai ser propriedade. Os caras que controlam esse mundo, eles já te consideram propriedade deles. Eles negociam tudo que é negociado em cima de você. Né? Quando vem uma fábrica na sua cidade, está contando com quem está ali, né? E tem que ter bastante desempregado porque ele vai ter mão de obra barata. Então esse sistema ele trabalha assim, né? Porque vai ter mais valia. Todo sistema é parasitário, gente. Tipo, as pessoas não se ligam que olha os trabalhos, olha as profissões, não estão produzindo nada. O que realmente é essencial é quem produz, é quem constrói. Né? E isso, vivendo em comunidade, preciso de uma casa. Uma casa você constrói hoje, dura séculos, uma casa bem construída. Então qual é o trabalho disso? Zero. A comunidade vai lá, se une, constrói, tá ali. Um pomar, plantou lá, a árvore dura séculos. Então o trabalho é mínimo. Então nessa sociedade a gente tem trabalho porque nós estamos escravizados, nós não estamos produzindo nada. Nós criamos um monte de problemas e trabalhamos em cima desses problemas que nós criamos que não deveriam existir. Porque esse sistema quer assim. Criamos um monte de produtos químicos e as pessoas ficam doentes, então você vai ter que ter um monte de profissionais da saúde. É muito bom ser profissional da saúde buscado por povo, só que vocês estão cuidando, digamos assim, da forma errada, porque eles estão tratando as doenças, estão sendo formados em faculdades que estão ensinando da forma errada. Não as pessoas se curar, mas curar a doença, o problema, e vender drogas. Então, escolher uma profissão louvável, sim, mas isso precisa ser revolucionário, porque as pessoas vão com medo pro hospital porque você sabe que vão morrer. Então tem a pedra e tem tudo que está agregado com aquela pedra. Aquela tristeza que as pessoas sentem. Né? Então assim, você começa a ver tudo isso com muita clareza. Né? Às vezes eu me sinto como se fosse um ET realmente descendo aqui. E como eu falei em vídeos anteriores, você tem que encarnar, você tem que passar pelo processo humano para ter essa aceitação, senão você não aceita. Você fala, não, isso está errado. Eu não fico aqui. Que nem ET, nenhum vai chegar aqui, vestir uma caremana e vai ficar aqui, porque não. Essa é loucura, né? Que não só te priva fisicamente, mas te priva emocionalmente, priva mentalmente e consciencialmente, porque te cria blocos de consciência. Nós conseguimos ter essa percepção porque a nossa consciência está forte, consegue uma conexão com a consciência, então nós, né, nos amainamos uns dos outros, sentimos essa unidade, somos todos um. Agora esse sistema eles tenta podar, não só um, você é você, então cuida de você, senão o outro não vai fazer. E fica um vampirizando o outro. Não é só que eu falei de profissões. A maioria das profissões que você vai ver, o que você está produzindo? Nada. Você está ajudando alguém? Eu ajudei alguém com processo. Processo por quê? Porque trabalhou em algum lugar que não deveria existir.
Eu estou curando uma pessoa que está com uma doença que não deveria existir. Que já tem remédios e drogas, mesmo desses caras, que dá ali a pessoa fica boa na hora, mas eles não querem. Né? Os problemas aqui são muito simples. Né? As pessoas estão escravizadas mentalmente. Na sua alma, estão mortas. Então, se você faz o mínimo, ok, eu estou ciente que eu trabalho num lugar que não faz nada, que é uma área parasitária. Eu parasito quem produz, quem constrói, quem limpa. Ah, por que a pessoa está limpando? Porque geraram um monte de lixo que também não precisaria ser gerado. Então, tudo isso aqui é absurdo. É surreal. É irreal. O fato de nós precisarmos matar para comer é irreal. Eu vejo muitos vídeos, pessoas falando, em outros mundos isso não existe. Muitas pessoas recebem mensagens, chega o celular e fala, oh, você precisa parar com isso. Eu vi recentemente um vídeo de uma mulher falando isso, né, em espanhol. Eu vejo vídeos de vários idiomas, vários não, né? Eu vejo muito espanhol, a maioria é espanhol. Eu estou começando a ver inglês agora que estou aprendendo. Então a mulher ela falou que chegou um ser e falou para ela, só chegou uma voz, falou, não coma carne. E ela, tipo, né, parece que consultou depois o mentor dela, e o mentor dela falou, não, isso aí é para que você se sinta culpada, né, e o sentimento de culpa te derrube, né. Sim, isso pode acontecer também, pode ser usado, só que a realidade é essa, não coma carne. Né? E que eu falei, eu poderia ter feito muito mais e eu fiz o mínimo. Eu não vou me sentir culpado porque o meu personagem fez o mínimo. Né? Eu vou continuar fazendo o mínimo, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Então assim, se esforce, o mínimo que for. Eu não vou tomar uma mensagem como negativa, mesmo que aquele ser tenha, né, se ele tentou me impressionar pelo medo, está me ajudando. Porque muitas pessoas estão vendo aí, por exemplo, terráqueos, um monte de, estão se chocando, mas estão parando com aquilo. E uma vez que você para com aquilo, a tua energia começa a melhorar. E você começa a limpar o teu campo, porque com a pedra, com o pedaço de carne, o que você não está vendo, o que está vindo ali, é a dor, é o sofrimento, é o medo. É uma coisa satânica que tem por trás disso, que você não tem noção. Né? Que entorpece a mente das pessoas. Então você começa a ver tudo isso. Né? E sai. Né? Só que aí você se choca com essa realidade. Tem as pessoas que estão adormecidas nesse sistema parasitário lutando para continuar com isso. Não, tem muito voltar normal. Né? E indo contra com qualquer coisa que signifique mudança. Então, ok, vamos continuar limpando. Então você vai lá, tira a pedrinha, e tirando a pedrinha, você tirou os pensamentos que estão em volta, né? Você vai criar um mundo que você não vai ter pensamentos ruins. Né? Quando uma pessoa falar que vai para outro país viajar outro avião, o primeiro pensamento que vai vir na cabeça das pessoas não vai ser se o avião cair. Ai, vamos despedir, não sei o que, adeus. Né? Todas aquelas formalidades que eu acho um saco. Né? Tipo, né? Como se estivesse se despedindo, que nunca mais ia ver. Né? Pra mim, assim, se cumprimento, formalidades. Né? Imagina, toda hora que você vê uma pessoa, você dá bom dia, abraça, toda hora. Né? Fica chato, fica uma coisa chata. Então, pra quem já tem uma mente atemporal, que já não tem tempo, se você fizer isso todo dia, já é assim. Ou toda semana. A gente tem que... É porque nós fomos programados assim. Né? Que as nossas emoções funcionem desse jeito. Você tem que sair disso. Você vai ter uma relação atemporal mais energética. Você sente gratidão por estar no lugar. Quando você vê a pessoa, você não precisa falar nada, mas você tem sentimentos. Então essa é a troca energética. Eu não preciso estar lá e... Não, isso aí é muito disso é programação. Né? Então ok, vamos continuar limpando. Então removeu a pedrinha, removeu os obstáculos. Então a gente começa a não ter problema. Então os primeiros pensamentos não vão ser negativos. Você, que legal, né? Já imaginando o que você vai ver lá e torcendo para que perceba essas coisas e que tenha essas experiências, digamos, que você almeja. Né? Então você já começa a já experienciar e vivenciar isso e já compartilhar isso em comunidade, porque somos né? Estamos conectados. Então o que eu sinto aqui, o bem que eu sinto, ele é espalhado para todos. Né? Então quando alguém vai tentar alguma coisa, sou eu tentando aquela coisa e eu quero que dê certo. Então eu torço para que dê certo.
Então não vai existir mais aquilo de, não vai dar certo. Por exemplo, numa entrevista de emprego. A realidade aqui é o quê? 100, um só consegue a vaga. Então, 100, entre aspas, fracassou. Então é isso que é alimentado aqui. Muito mais. Né? E eu tenho que ter essa realidade em mim. Ok, se eu for concorrer a algo, eu tenho muito mais chance de fracassar. Então não precisa ter aquela ilusão que vai dar certo, não sei o que, todo mundo, né, que vai lá, que... Não, olha a realidade, gente, a pedra tá lá. E às vezes não é uma pedra, é um muro. Né? E é um sistema, você tem que olhar aqui nem outra coisa de Jesus também, que ele falou, dai a César o que é de César. Né? E tipo, essas interpretações, essas parábolas que ele fala, tem que conhecer muito bem o contexto. Né? Que era uma pessoa que era sobre impostos, né? Que cobra imposto, não quer que cobre impostos. Aí Jesus fala o que eles querem é a moeda, né? E o que tem na moeda é a cara do César. Isso pertence ao sistema. Não, nós não criamos isso. Então o que é dar a César e que é de César? Ok, eu sou obrigado a viver aí nesse sistema. Então eu tento viver um desapego, né? E quando eu me for tirado pelo governo, qualquer coisa assim, porque é meio legal e ilegal, desapega. Ok, tinha que acontecer isso. Eu não fico apegado àquilo porque esse sistema é deles. Né? Porque quando nós criamos o sistema nosso, não vai existir nada disso. Então essa coisa que eles criaram é sua, toma. A gente não precisa disso. Né? Mas acho que eu diria que demora muito, como fala em transição, né? Esse sistema é destruído totalmente. Porque as pessoas se apegaram a ele e fizeram parte dele. Né? Então algo harmonioso eu acho muito difícil de acontecer. Até chegar esse mundo que não vai ter a pedra e não vai ter nada agregado com aquela. E quando a relação, qualquer coisa que você vai fazer, não vai ter aquele sentimento de morte, de perda, de tristeza. Que alguém que vai para longe, estamos conectados e eu estou feliz pela pessoa estar tendo aquela experiência. Né? Vai viajar num avião ou qualquer coisa, eu não vou ficar com medo daquilo cair, porque não vai vir aquele pensamento, porque agregado àquilo, aquelas pedras que eu não vejo não estarão mais lá. Estarão outras, que é a coisa mais bonita de você estar lá em cima, você vê as nuvens, você vê a terra por cima. Então por que as pessoas não imaginam isso logo de cara? Você vê uma nuvem por cima, vê as estrelas, a natureza, não, ela está agregada àquela bagagem que a Matrix colocou, que o meio foi colocando, aquelas pedras que ela não percebe, e os sentimentos que ativa nela a coisa que ela viveu. Então nós temos que limpar toda essa bagagem também. E assim a gente vai criar esse mundo que quando a gente pensar em qualquer coisa, seriam só coisas boas. Coisas que, por exemplo, eu vou na natureza, eu vejo só coisas bonitas. Eu não vejo coisas feias, eu não vejo morte. Quando você vê uma árvore, você não pensa que vai subir na árvore, vai cair lá e quebrar a cabeça e morrer. Não, só lá, uma árvore bonita. Então assim, nós temos que ser assim com todas as coisas. E para isso a gente tem que revolucionar esse sistema. Seria simples se fôssemos livres. Se nossos líderes realmente fossem escolhidos pelas pessoas, que seriam os melhores, que realmente querem ajudar. Não mais um parasita, mais alguém que entra lá para roubar. Não é um egóico. Né? E na criação desse sistema, cria pessoas parasitas que têm o mesmo sentimento de entrar em algum lugar para se usufruir só a si mesma. Né? E vivem nesses sistemas fazendo nada, parasitando. Então a gente se choca com isso. Né? Então esse vídeo é um bem a calhar esse despertar, porque é o que eu sinto em relação a tudo isso. Né? E sinto uma certa também impotência, incapacidade de causar uma mudança maior, porque não dá. Como eu falo, o chão está tremendo. Eu posso me equilibrar, mas eu não vou conseguir fazer o chão parar de tremer se está todo mundo pulando. Entende? Então a gente tem que aprender a se relacionar da melhor forma possível. Então não é só desviar da pedra, é dos pensamentos, de respeitar o meio também. Né? De que a humanidade é isso e quer viver isso. Então o que eu estou fazendo aqui? Ajudando a limpar, estudando? Não sei. Eu ainda não tenho uma percepção maior para ter isso. Mas confia e tenha fé em quem você é, como eu falo. É um mergulhador que tem fôlego, tem potencial para estar aqui. E você é essa pessoa. Né? Somos essas pessoas.
Eu acredito piamente que estamos observando um momento de transição e aprendendo, estudando, né, com a Terra. E sim, estamos aprendendo. Né? Eu não sei se é aprendendo muito, né? Que você, nossa, você aprende muito. Não sei se é assim também não, porque você é uma arma que é eterna. E aqui é só um segundo, não dá nem para cogitar tempo sobre o que você é, o que você já viveu. Então talvez nós estamos só tendo uma experiência a mais. Né? Por exemplo, eu posso mergulhar, eu sinto um desconforto enorme quando estou mergulhando porque me falta ar. Só que eu vou até o máximo que eu consigo, porque eu quero olhar para trás e falar, nossa, a partir dali consegui 1 metro a mais. Né? Eu acredito que nós estamos fazendo isso aqui. Né? E quando fazemos isso, eu não vou, por exemplo, uma água aqui vai estar me prendendo, eu vou parar ali. Não, eu continuo nadando. Né? As outras pessoas podem achar você estranho, mas depois vão falar, parece legal, vamos fazer também. Né? Quando você vai brincar, ó, legal, a pessoa está divertindo, vamos, legal, tá? O que você está fazendo? Né? E a gente volta a acordar, volta a ser gente, volta a ser humano, volta a agir como humanidade, não como animais parasitas, como muitos animais astrais que estão parasitando a humanidade, que domina muitos aparentes humanos que estão aí. Então é isso, gente. Eu acho que esse vídeo ficou bem, né, bem caracterizado como despertar. Não é... tipo assim, muitas pessoas reclamam, falam que não é processo fácil, mas embora você veja tudo isso e te cause uma certa tristeza, te dá um bem-estar enorme estar desperto. Eu não falo que estou assim 100% desperto, mas estamos despertando, ou seja, né, melhor que a maioria, né? Deu uma palavra bem rápida assim. Né? E isso te dá um bem-estar muito grande, porque isso é você, é o eu sou. É aquele que vem e não se molda pelo personagem que a Matrix domina. Né? Então, qual é o meu papel aqui? Eu ainda não sei. Então, enquanto eu não sei, então, eu fico disfarçado de humano, faço as coisas normais, né? Tento viver o melhor possível e, como eu falei, faça o pouquinho que dá pra você fazer. Né? Não faça o máximo, porque o máximo às vezes você se perde, né? Aquela da pessoa que caridosa, né? Que quer aparecer às vezes, ou que fica esperando recompensa, não tem recompensa. Qualquer recompensa que você tem em mergulhar e sair do outro lado, eu ganho um pouquinho mais de resistência, só isso. Agora se eu ficar perdendo tempo lá embaixo, não espere nada. Né? Faça porque é parte da nossa natureza. Ser humano, humanidade, sermos todos um. É simples assim. E quanto mais você fizer, mais você se conecta a esse outro mental. Porque são padrões mentais. Isso tanto de ajudar, tanto de não ajudar, tem aqui bolsões. Né? Só que o bolsão de quem ajuda é muito melhor do que o bolsão de quem não ajuda. Tipo a pessoa que vai lá e tira foto na hora que vai fazer caridade e doação. Né? É outro bolsão. Só que é muito melhor, tá muitas escalas acima de quem não tá fazendo nada. Ou quem tá parasitando. Né? Então você nesse bolsão você tem muitas possibilidades para você sair e ir para outro e sair do bolsão da Terra, porque você vai entrar no bolsão de uma consciência cósmica que ainda é um malha, né? Só que é um malha cósmico. Já é outra coisa, já é muito mais próximo de quem você é de verdade. Né? Eu acho que é isso. Tinha algumas coisinhas outras, não se preocupem que vai para outro vídeo, como eu falei. Não fica no PC, fica né, na hora que a gente se conecta, vai, baixa e faz o processamento. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, comentários, sugestões para o próximo vídeo, vocês podem mandar por e-mail ou deixar aí embaixo nos comentários do vídeo. Eu não sei se continuei falando sobre o YouTube, que pode começar a aparecer propagandas aí. Eu não autorizei, né, não vou receber nada por isso. Eu tinha até uma página, Belas Imagens, essas páginas eu acesso muito pouco, né? Que eu até cheguei a colocar a monetizar, só que aí quando eu mesmo entrei eu não gostei do que eu vi. Propaganda, não lembro nem de que era, pode ser propaganda de qualquer coisa, mas é muito chato você acessar um material e abrir propagandas lá. Né? Outra coisa que as pessoas têm, as pessoas assistem televisão e isso é uma coisa normal para elas, assistir comerciais. Isso pra mim é como se eu tomasse um choque. Né? Eu clico para ver uma coisa e abre outra na minha tela e me obriga a ficar no tempo. Né? Aí eu vou lá, eu corto o som, desvio o olhar, né? Mas para mim é chocante. Né? E as pessoas acham que mas é impossível. Não é possível. Olha o tanto de gente está fazendo sem usar esses recursos.
né? Ah, mas você tem que usar uma empresa, ok, o YouTube é uma empresa, né? Mas é dos caras que domina, porque a gente pode criar tudo isso livre de todo esse domínio, de todas essas coisas que eles querem impor para nós. A gente pode fazer isso e muito melhor, ser mundo livre. Como eu falei, você planta uma árvore, dura séculos. Você constrói uma casa, dura séculos ou milênios, se ela for construída do jeito certo. Se for construída por humanos e não para algo de obsolescência planejada, algo que vai quebrar para você poder pegar outra, que é o que faz esse sistema parasitário. Né? Porque quando nós voltarmos a seres humanos, nós não vamos precisar trabalhar. Não, porque o sol nasce todo dia para todos. A gente não precisa pagar pelo sol. A gente precisa pagar pela água, por essas coisas que está aí, é livre para todos. Porque nós estamos enjaulados, não estamos livres. E eles enjaulam todo mundo, e para chegar ao que nós precisamos, o que é livre, a gente tem que se esforçar por aquilo e pagar a moeda que eles querem. Então assim, a gente começa a ver isso por mais clareza. Eu acho importante verbalizar isso, porque isso começa a se infiltrar junto com aquela pedra, começa a se infiltrar outras pedras junto com aquele mental que está em volta, e as pessoas começam a despertar para isso. Né? Eu sei que os caras que dominam não gostam, né? Eles tentam retaliações, mas a gente já tem muitas ferramentas que a gente não vê, que são armas psicotrônicas que derrubam ainda mais a vibração. O ser humano é algo fantástico, incrível. Né? Para estar nessas condições, as correntes que estão aí são muito pesadas. Não é simplesmente a que a gente está vendo. Mas há muitas armas psicotrônicas que estão baixando a vibração para condicionar a humanidade, né, nessa coisa que a gente vê aqui na Terra. Né? Mas quando esses pensamentos vão se filtrando e vão ganhando corpo, né, ele vai começando a transformar tudo isso e fazer aquela limpeza que é para a gente voltar a ser humanos e termos sistemas humanos. Eu não sei se isso vai ser possível. Eu acredito que sim, na Terra vai existir. Né? Mas para a gente chegar até essa Terra livre, eu acho que vai passar por muita coisa. Né? E tem a questão da Terra ser um planeta escola, que ela passar por zonas livres, ou seja, ela passa por uma região do universo que contém muita luz, depois passa por uma região um pouco escura. Quando vai para a região escura, vem um monte de espíritos novos para estar aprendendo. Né? Então talvez não seja uma realidade da Terra, mas isso é indiferente, porque nós somos o universo. Né? Todas essas coisas que eu vislumbro aqui na minha mente, eu não almejo viver em outro planeta e ficar lá vivendo no paraíso, tudo alegre. Nós somos exploradores, nós gostamos de saber, acho que nós somos muito além disso ainda. É por isso que assim, me choca estar na Terra, porque o muito melhor, o paraíso, para mim também é pouco. É brincadeirinha. Né? O que eu vislumbro, digamos assim, não está na mente. Né? Algo muito, né, que não dá nem para explicar. Então ficar perdendo coisas com coisinhas da Terra é esquisito. É estranho. Né? Sendo que seria tão simples resolver as coisas aqui. Mas tem aquela coisa do planeta escola. Né? Tem que ter a primeira classe, porque você não pode botar uma criancinha já na faculdade. Né? E essa é a realidade. Né? Como eu falo, eu me sinto muito bem, né, estar nesse processo, como eu me sinto comigo mesmo, né, mas dá uma tristeza em ver as coisas. E isso a gente vai trabalhando nós mesmos, né, aprendendo tal, não, ou seja, por que a tristeza? Porque a Terra treme e eu estou tremendo junto. As pessoas estão aí com medo de morrer, estão aí tendo um monte de medos e fobias, de traumas, e a gente treme junto. Então a gente está naquele processo de também aprender a flexibilizar as pernas, se equilibrar. Né? E uma vez se equilibrando, a outra pessoa vai ver, olha, aquela pessoa está tremendo, mas ela não está se esbarrando em ninguém. Né? Eu vou aprender que quando o outro esbarra em mim, não foi ele que esbarrou algo ou jogou para cima de mim. Né? Quando a gente tem conflito com qualquer pessoa, não é aquela pessoa que está vindo, algo está jogando ela. O movimento que está tremendo está fazendo se baterem. Né? Que nem tem uma charge, um quadrinho, tipo uns aliens, né, capturam os humanos, botam dentro do vidro, né, dois astronautas dentro do vidro, aí onde ele fala, chacoalha para ver se eles brigam, né, porque a gente tá em paz, se você chacoalhar, um vai bater no outro e vai, opa, por que você me bateu?
né? Isso acontece com os seres humanos. Tem alguém que está chacoalhando o vidro, né? A gente tem que perceber isso. Quando o outro vem e me faz algum mal, seja qual for, eu não posso culpar o outro. Claro que eu vou fazer todas as medidas para me livrar daquele mal. Eu tenho que fazer por mim. Mas eu tenho que entender, eu não posso personificar aquilo em uma só pessoa. Eu tenho que trabalhar para curar o meio, né? Então é isso, gente, sobre esse vídeo. Despertar, né, a pedra no caminho. A gente tem que aprender a remover essas pedras, não só objetos físicos. Não só remover, a gente tem que ter aquela coisa de remover, né, mas identificar. Né, porque às vezes está ali colada, eu não vou poder remover. Se puder remover, eu removo. Mas pelo menos no meu caminho, eu tenho que criar esse caminho, né? De acordo com o que eu vou fazer. Às vezes eu quero pedras porque eu quero aprender a pular. Eu quero uns obstáculos maiores porque eu quero ter aquelas habilidades. Então a gente tem que aprender a identificar essas coisas. Em resumo, a terra está tremendo, você não. Eu sinto meu corpo tremendo porque a terra treme. Então eu tenho que aprender a ver esses movimentos, ver as pessoas, ver quem está tremendo, quem não está tremendo. Então a gente acaba tendo uma percepção muito maior e não culpar as pessoas, né? Tem muita prática do Ho Oponopono, você sabe que a culpa é sua das coisas e você é grato por estar aprendendo com aquilo tudo, né? Porque, digamos assim, em primeiro lugar, eu não devia estar aqui, porque nós somos sementes estelares, né? Então, o que você foi fazer? Alguém vai falar pra você, né? Que nem sua mãe quando você é pequeno. Mas o que você foi fazer lá? Se meter lá? Não tinha que ir lá, né? Então nós viemos nos meter aqui. E de repente achamos que o mundo está contra nós. Não, não está. O mundo é assim. Você é só mais um para o mundo. Então você... O Ho Oponopono ele te coloca como se fosse a culpa. Então você tem que transcender isso também. Não há culpa de ninguém. Eu apenas sei a responsabilidade que tem cada um, mas não existe mais culpa. Né? Eu não julgo mais os outros e não julgo mais nem a mim mesmo. Só dê o melhor de si. Né? Que é a coisa que a gente ainda vai aprendendo, né? Porque afinal é um filme que a gente está assistindo. Então eu vejo como meus personagens se relaciona não só a nível terreno, mas a nível cósmico, porque cosmicamente ainda é um personagem vivendo, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Como eu já falei, de comentários e tal, sugestões para próximos vídeos, podem deixar aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.